Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e como você já deve ter reparado, o mercado de earphones foi dominado pelos in-ears. Os in-ears, ou intra-auriculares, são os fones que têm aquela borrachinha na ponta que veda o canal auditivo. Essa vedação acaba contornando a dificuldade que os earbuds, que são os fones sem a borrachinha, têm para reproduzir sons graves. Então, normalmente, os in-ears trazem uma qualidade de som que, em geral, é superior àquela dos earbuds, porque esse tipo de fone tem mais facilidade para reproduzir todo o espectro audível por um ser humano. E uma outra vantagem que vem junto é o isolamento, Assim, como são fones que tem uma borrachinha que veda o canal auditivo, você acaba ficando mais isolado de ruídos externos, E isso faz com que, você consiga ouvir suas músicas com mais clareza, mais destaque dos ruídos do ambiente. Mas tem gente que simplesmente não gosta da sensação dos in-ears, Isso acontece por diversos motivos. Tem gente que se incomoda com o efeito de oclusão, tem gente que se incomoda com a sensação de estar isolado do ambiente, e tem gente que não gosta do conforto mesmo, de ter um negócio atochado dentro do canal auditivo. Então, ainda que hoje não sejam mais tantos, ainda existem os earbuds, que são os auriculares, que acabam sendo uma opção justamente para essas pessoas. E assim, é um tipo de fone que dificilmente vai ser a melhor opção pelo preço em termos de qualidade de som, Por exemplo, se você pegar uma faixa de preço qualquer e comparar o melhor in-ear com o melhor earbud, o in-ear vai ganhar, Mas os earbuds têm sim ficado cada vez melhores no mercado. Eu lembro que os Apple EarPods foram os primeiros que eu ouvi que achei, peraí, isso aqui é bem menos limitado que os earbuds que eu já ouvi até hoje. Foi o primeiro fone que eu realmente pensei isso em termos de earbuds. Depois teve coisa melhor, Teve o Cabellera Stellar, que me deixou absolutamente chocado, e por último o RY4S. Assim, eu não sei se eu só não conhecia e se esses earbuds de alto desempenho existem há muito tempo, mas pelo menos pra mim, parece que nos últimos anos tem aparecido earbuds cada vez melhores. O que, obviamente, acaba sendo uma bela notícia para as pessoas que não curtem os in-ears. E hoje eu vou trazer mais uma boa notícia para essa galera que vem na forma do review desse cara aqui, que é o Samsung Galaxy Buds Live, São os famosos feijõezinhos da Samsung. Fones bem inusitados da marca. É o primeiro True Wireless Earbud, da Samsung, nesse formato de earbud. E aí, já entrando nos aspectos físicos, não é qualquer earbud, Ele tem um formato realmente, muito diferente, muito inusitado. Olha só, ele realmente parece, um feijãozinho, entendeu? Ele é muito diferente. E aí, como é que funciona? Você tem essa aqui que é a parte de cima, Que meio que posiciona ele, nas orelhas. E aqui embaixo é que fica a saída, Assim, isso aqui fica bem posicionado na frente do canal auditivo. Em termos de encaixe, eu achei ele excelente, sinceramente. Por mais que, sim, hoje eu não considere in-ears fones desconfortáveis, Tem muito que é muito confortável, earbuds trazem uma sensação muito mais próxima de não ter nada nos ouvidos, o que, obviamente, é ainda melhor, Por mais confortável que seja um in-ear, você não usar nada é mais confortável ainda, Earbuds fazem exatamente isso. Por outro lado, você, obviamente, não tem isolamento, Então, ruídos externos, vão passar. Eu até acho que por conta desse encaixe diferente, ele te isola um pouco mais do que a maioria dos earbuds, mas ele não chega também no nível de um in-ear, Ele não chega a vedar o canal auditivo. Só que assim, as coisas inusitadas, elas não param pelo formato, Cara, isso aqui é noise cancelling. É o primeiro earbud que eu já vi na vida que tem cancelamento ativo de ruídos. Ainda não é como o noise cancelling de um in-ear e muito menos de um headphone, mas, funciona bem para frequências graves, tipo, sei lá, ruído de um ônibus, de um avião, sei lá, assim, ele atenua bem, até é uma faixa muito estreita, mas funciona. O que até certo ponto contorna um pouquinho a ausência de isolamento que você tem por ele ser um earbud. Em termos de acabamento é ok, nada demais, ele é todo, todo em plástico, tem algumas cores diferentes, a case também, é toda de plástico, que é essa daqui, e assim, é super compacta, o que eu gosto, e tem suporte para carregamento sem fio, o que eu também gosto bastante hoje em dia, e carregamento, obviamente, USB tipo C. Bateria boa, são 6 horas de uso com o noise cancelling ligado, eu acho, e 7,5 com ele desligado, e a case te dá mais 3 cargas completas, então é uma boa bateria. Não é melhor, mas é boa. Bluetooth é 5.0 e ele tem suporte aos codecs SBC, AAC e ao Samsung Scalable Codec, que é o proprietário da marca, Não tem aptX, aptX HD, nada disso aqui.
Em termos de delay, ele não é incrível não. Para vídeos, ele apresenta um delayzinho aí que incomoda, tá? Atrapalha você ver vídeos, mas pelo app você tem acesso ao modo jogo que reduz bastante esse atraso. Falando em app, ele tem o app que é o Samsung Wearable, tá? Que tem algumas coisas interessantes. Ele, por exemplo, você tem aqui, sei lá, você pode configurar A coisa tá meio brilhante, né? Mas enfim, você pode configurar aqui os controles de toque, tá? E, cara, é bem limitado, tá? Pra falar a verdade, não dá pra fazer muita coisa pelo toque. Também tem, por exemplo, sei lá, alguns perfis de equalização, tá? Que você pode escolher aqui, tá? São pré-definidos. O Buds Live, obviamente, tem microfone, tá? E eu, sinceramente, acho a qualidade de captação bastante boa para um fone desse tipo. Uma outra coisa que ele passou até agora em abril, no update novo, é o 360 Áudio, que é uma tentativa da Samsung de trazer uma coisa parecida com o áudio espacial da Apple. Sinceramente, eu não gostei tanto do efeito, tá? Depende de celulares da Samsung, mas eu achei que, em geral, é bem inferior, tá? Ao Spatial Audio da Apple, tá? Nem se compara. Mas e no som? Cara, eu vou direto ao ponto. Os Buds Live são os melhores earbuds que eu já escutei até hoje. Eles, assim, vão além, tá, de serem fones que contornam as limitações de um fone desse tipo. Não, pra mim, eles simplesmente, no final das contas, não soam como earbuds. É bizarro nesse sentido. Mas eles não são perfeitos, tá? Antes de tudo, os Buds Live têm, como eu mostrei, alguns perfis de equalização, tá, pré-definidos. E esses perfis, eles obviamente alteram consideravelmente a sonoridade dos fones. E para mim, o melhor perfil certamente foi o Clear, que é o que deixa esse fone mais equilibrado no geral e mais alinhado com o meu gosto pessoal. Então, praticamente tudo que vocês vão ouvir aqui a partir de agora se refere a ele com esse perfil ativado, tá? Que é o melhor para mim. A menos que eu fale, que eu especifique o contrário, tá? Fale de alguma questão específica de um perfil. Mas vamos lá. Se eu tivesse que definir a assinatura sonora do Buds Live, eu diria que ele é um fone natural, mais caloroso, tá? Não é um fone que vai priorizar detalhes, mas ele tem uma apresentação que é surpreendentemente natural e agradável. É um fone que eu considero que tem um tuning muito bem feito, muito bem executado. Eu vou começar, como sempre, né? Como vocês sabem, pelos graves. E é o seguinte, cara. Nessa região, eu acho que a Samsung fez mágica, tá? Não tem outra forma de falar do Buds Live. Como eu já disse, hoje existem earbuds que são sim muito bons e que contornam boa parte das limitações dos earbuds que estão principalmente, justamente, tá? Na região dos graves, tá? Nas baixas frequências. Mas por mais que você consiga earbuds que tragam, sei lá, um peso um pouco mais legal, um pouco mais de presença, isso é mais restrito aos graves e principalmente médio graves. O Live não, cara. Isso aqui chega até os subgraves com muito fôlego. Meu irmão, truante do Burrell, cara, ele toca. Ele toca. Assim, ele tem extensão pra isso. Sério, é mágica pra mim. Eu não sei como é que eles fizeram isso aqui. Eu até acho que em quase todos os perfis de equalização, os graves são mais exagerados, tá? Mas no Clear, que é o que eu gostei, são graves fortes, mas muito bons pro que esse fone tá? Cara, aqui você tem peso, você tem autoridade, você tem impacto, você tem extensão. Tudo que você não espera de um earbud, ele entrega. É muito bizarro, tá? O que eles fizeram com os graves desse fone. Mesmo no perfil Clear, eu até acho que eles podem ser mais fortinhos para algumas pessoas, mas eu acho que assim, considerando o uso de um fone como esse, tá? Que é principalmente perfeito para você usar na rua, e o fato de que ele é um earbud, né, ou seja, mais suscetível aos ruídos do ambiente, eu acho que faz todo sentido. Eu só tenho duas críticas. Primeiro, definição não é incrível, tá? Eles são meio sedosos demais, falta textura, não chegam a ser graves indefinidos, na minha opinião, tá? Porque ele não passa aquela impressão de serem graves de uma nota só, mas meio que você sente os graves mais lisos do que o que seria mais realista pra mim, assim, o ronco de um contrabaixo não fica muito claro, sabe? Então, a definição dessa região, na minha opinião, poderia ser um pouco melhor. Segunda limitação, em situações muito extremas, como numa Fair Trade do Drake, por exemplo, ele começa a dar uma distorcidinha se você aumentar mais o volume. Não é uma distorção que chega a incomodar muito, tá? Porque não é uma distorção severa, mas ela é clara e você ouve, tá? Você vê que você tá passando um pouquinho do limite dele. Só que, cara, pela primeira vez, são graves que eu consideraria legais para um in-ear, tá? Não são graves incríveis para um in-ear, mas são bons. Agora, para um earbud, como eu falei, parece mágica, tá? Realmente assustador o que a Samsung conseguiu tirar de graves de um earbud, tá? De extensão, de peso, de força. Bizarro. Médios. Ele me parece bem natural, tá? Tem uma boa tonalidade, mais calorosa, como eu comentei, mas super bem resolvida.
Você tem, assim, médios bem colocados no espectro, com um bom timbre, nada artificial. Eu só acho que, assim como nos graves, ele pode às vezes ser meio suave demais, tá? Definitivamente não é um fone que prioriza detalhes ou resolução, entendeu? Então assim, ele acaba podendo ser um pouquinho nebuloso, né? Faltam mais tecnicalidades que o normal, mesmo entre outros fones, tá? Desse tipo de wireless. Você não tem muita velocidade, você não tem tanta resolução, recorte, detalhamento, entendeu? Assim, para proposta, não é uma coisa que incomoda, até porque, como eu falei, esse é um fone com uma pegada mais suave, tá? Então, no final das contas, para mim, ele funciona. Ele tem uma pegada que é meio que decididamente mais sedosa, mais eufônica. E uma outra questão é que, assim, ainda que ele consiga trazer uma sensação legal de leveza, tá, por ser um fone aberto, você não tem uma imagem tão expansiva e muito menos tanta precisão assim no posicionamento dos instrumentos, entendeu? É uma imagem um pouco mais difusa. Eu também acho que isso tudo tem um pouco a ver com os agudos, que eles são um pouco mais comedidos, entendeu? Essa talvez seja a área onde ele é mais limitado, de certa forma, principalmente quando você compara ele com o irmão Buds Pro, tá? Que é um fone que impressiona justamente pelo quanto ele é definido e articulado para um True Wireless. Mas, assim... Eu até acho que é mais uma área onde, tipo, o resultado final geral é melhor do que quando você para dissecar, tá? Porque no final das contas ele tem alguma presença nos agudos e eu, sinceramente, eu prefiro pecar nesse caso, né? Pela falta do que pelo excesso, principalmente para essa proposta. Agora, se você estiver buscando, assim, refinamento, né? Polidez e tal, resolução, ele vai decepcionar, tá? A ideia aqui é entregar uma sonoridade que é um pouco mais fechada, um pouco mais melodiosa, vamos dizer assim, né? Essa é a pegada dele. E no final das contas, eu acho que funciona muito bem, tá? De novo, ainda que se você parar para analisar no detalhe, né, para realmente, vou prestar atenção na qualidade, esse fone revele as suas limitações, o todo é muito bem julgado, muito agradável, tá? Principalmente levando em conta, né, mais uma vez, que a gente está falando de um earbud. E isso me leva para a conclusão. É o seguinte, gente, se você estiver atrás de um True Wireless qualquer, tá? Por mais ou menos R$500, eu acho que você encontra opções que trazem uma qualidade de som um pouco superior à dos Earbuds Live, tá? Eu acho que tem fones que entregam justamente mais tecnicalidades, né? Uma resposta um pouco mais aberta, esse tipo de coisa. Agora, se você não quer in-ears, né? Assim, eu não consigo me acostumar com in-ears, aí, meu irmão, não tem pra ninguém, tá? Eu nunca ouvi nada que chegue perto, tá? No mundo dos earbuds, quaisquer, do Galaxy Buds Live. Eu achei esse fone, assim, realmente, pro tipo físico dele, eu achei impressionante o que ele entrega. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.